Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 10 de março de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição de escola sabatina será: Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. O texto que serve como base para o nosso estudo, Salmo 84, versos 1 a 4, que diz assim: Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Quando você pensa sobre a questão do santuário, quando você pensa na questão do templo, como nós falamos na lição de ontem, precisamos nos lembrar que o templo representava o centro da adoração em Israel. Para podermos entender aqui a importância dele, precisamos voltar um pouco mais no tempo ainda, antes do templo de Jerusalém. Temos que voltar para o momento em que Israel estava peregrinando pelo deserto. Durante aqueles 40 anos, você se lembra dessa parte da história? Um dia o Senhor Deus chega diante de Moisés. Moisés está com o povo diante do Monte Sinai, o local onde Deus havia dado os mandamentos, as leis, havia os estabelecido como nação. Foi exatamente naquele mesmo lugar que o Senhor Deus disse para Moisés: vocês vão me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. A ideia de Deus era fazer um tabernáculo, uma tenda, na verdade, separada em 3 espaços: o pátio, um lugar mais amplo, onde haveria o altar do holocausto, onde os sacrifícios eram queimados todos os dias. Havia uma bacia com água, onde o sacerdote poderia se lavar antes de poder entrar para dentro do templo. No lugar santo, que era o segundo espaço, havia uma mesa onde estavam os 12 pães sem fermento, cada um desses pães representando cada uma das 12 tribos de Israel. Havia também ali o menorá, ou o castiçal de ouro, contendo ali 7 lâmpadas. Havia também o altar do incenso, que ficava mesmo entre o final do lugar santo, diante da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Finalmente, o terceiro compartimento, que era o lugar santíssimo, havia apenas um móvel ali dentro, que era a Arca da Aliança. Dentro da arca você encontrava as tábuas com os 10 mandamentos, escritas pelo próprio dedo de Deus. Você encontrava também um pote com um pouco do maná, o alimento que Deus deu para o povo enquanto eles caminhavam pelo deserto, e também a vara de Arão, que havia florescido, determinando assim que os descendentes de Arão que deveriam ministrar diante do Senhor. Em cima dessa arca havia um propiciatório, ou uma tampa, também feita de ouro, com 2 anjos, um de frente para o outro. E no meio desses 2 anjos havia um brilho sobrenatural, que era nada mais nada menos do que o brilho da presença de Deus. A Arca da Aliança e ao mesmo tempo o propiciatório representavam o trono de Deus. Então, tanto que o sacerdote, todos os dias, ele podia estar no primeiro compartimento, que era o pátio onde eram feitos os sacrifícios, e podia entrar no lugar santo, porque ele tinha ali que borrifar um pouco do sangue na cortina que separava o lugar santo do santíssimo. Ele tinha que queimar incenso, ele tinha que manter a luz sempre acesa ali e alimentar as lâmpadas com azeite, tinha que ser feita a troca dos pães. Então ele tinha que entrar, ele tinha acesso ao lugar santo, mas no lugar santíssimo somente o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar no dia da expiação, que era o momento em que as pessoas entravam diante do Senhor para resolver o problema de Israel. Então veja, a ideia principal do tabernáculo, que depois, quando Israel entrou dentro da terra prometida, quando chegou em Canaã, durante um bom tempo o tabernáculo deixou de existir. A Arca da Aliança ficou em alguns lugares, na casa de algumas pessoas. Depois ela foi levada para Siló. E posteriormente, quando Davi se estabeleceu em Jerusalém, ele levou a Arca da Aliança para Jerusalém. E posteriormente ele organizou todo o planejamento para que o templo fosse construído para substituir o tabernáculo, com a mesma função do tabernáculo, mas
não mais agora algo que fosse móvel, algo que fosse fixo. O Senhor Deus permitiu que ele fizesse todo o planejamento, mas quem executou a construção do tabernáculo ou do santuário, do templo, foi ninguém menos do que Salomão, seu filho. Qual era o sentido, portanto, do tabernáculo e ao mesmo tempo do templo? Era o fato de que Deus estava morando no meio do seu povo. As pessoas, é por isso que o povo de Israel, aonde quer que eles estivessem, eles oravam, como mencionei na lição de ontem, eles oravam voltados para o templo de Jerusalém. Por quê? Porque Deus estava lá. Se você quisesse encontrar Deus, você tinha que ir até Jerusalém. Por isso era até mencionado nos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, haviam leis claras que mencionavam que todo israelita deveria pelo menos uma vez por ano ir até Jerusalém, ir até a presença de Deus para poder adorá-lo. Era esse o desafio das pessoas. Por quê? Porque em Jerusalém estava a presença manifesta de Deus. Deus estava vivendo lá. Deus estava lá no meio do seu povo. Por isso as pessoas iam até lá. O salmista aqui no Salmo 84, versos 1 a 4, ele vai fazer aqui uma analogia muito interessante. Ele vai dizer quão amáveis são seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Ele está falando aqui do templo de Jerusalém. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Você percebe que ele está falando dos átrios, ou seja, das dependências do templo, mas ele vai explicar pelo Deus vivo. O falar, o almejar estar no templo era alguma coisa fantástica. Era alguma coisa que representava que eles iam entrar na presença de Deus. Então o anseio do salmista é de estar na presença do Senhor. Era o que ele mais queria, era o que ele mais almejava. A tal ponto que ele vai dizer que as aves encontram morada, tem os ninhos, lugar para eles poderem se acolher. E ele vai dizer, mas o meu lugar, onde eu me sinto seguro, é junto aos seus altares. Por quê? Porque ele está mencionando, porque eu estou ao lado do Senhor dos Exércitos, o meu Rei, o meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. A ideia de habitar na casa do Senhor é a ideia de estar perto de Deus, estar junto com o Senhor. A grande pergunta que nesse momento tem que nortear a minha vida e a tua é, você também almeja pela presença de Deus? Por estar na presença de Deus? Por andar com Deus? Ou você apenas busca aquilo que Deus pode te dar? Qual é a sede que você tem? É a sede de receber bênçãos de Deus ou é a sede de Deus? Quando você ora, quando você clama, você está buscando a presença de Deus ou está buscando apenas aquilo que Deus pode te dar? Eu queria que hoje você fizesse da sua oração a oração do salmista. A oração de alguém que está dizendo, a minha alma suspira pelos seus átrios, Senhor. Suspira por ti. Eu queria hoje orar pedindo a Deus para que Deus nos ajudasse a estar na presença dele. Todos os homens e mulheres do passado que fizeram história foram aqueles que andaram com Deus, andaram na presença dele. E é isso que Deus espera de você e de mim. Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que podemos estar na tua presença. Nos colocamos agora em tuas mãos, pedindo que nos ajude a podermos ansiar por isso. Mais até do que das suas bênçãos, queremos a tua companhia, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que estudaremos será Ore pela paz de Jerusalém. Eu estudo a lição e você?